Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E a Polícia Federal entra no caso Marielle. E agora as coisas mudam. Por ordem do ministro Flávio Dino, a corporação investigará os assassinatos da vereadora e do motorista dela ocorridos em 2018. E o fato é que estamos já há mais de 4 anos nessa investigação interminável sobre o caso Marielle, porque no Rio de Janeiro há uma espécie de barreira às investigações. Note-se que há fatos que ligam fortemente a família Bolsonaro, a começar pelo filho número 2, o Carlos Bolsonaro, ao caso Marielle. O assassino de Marielle tinha relações com a família Bolsonaro, em principal com o próprio Bolsonaro. E nada disso anda, essa investigação não anda, porque a polícia no Rio de Janeiro é totalmente bolsonarista. Ao trazer a Polícia Federal para o caso, esse caso finalmente pode ter um desfecho, e um desfecho que complica muito o Carlos Bolsonaro, mas também o pai dele e, no frigir dos ovos, a família como um todo. Por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, e, na verdade, o Anderson Gomes. E apesar de decorridos quase 5 anos dos crimes, os mandantes não foram identificados. A intenção, segundo Dino, é ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que cometeu esse crime. E essas, na verdade, o Dino diz: estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes. As apurações ficarão sob responsabilidade do delegado Guilherme de Paula Catrambi, e o trabalho será feito em parceria com autoridades fluminenses. A nova etapa da investigação não significa a federalização do caso. As investigações correrão paralelamente. Na portaria de instauração do inquérito consta que o objetivo é investigar todas as circunstâncias que envolveram a prática do crime. O texto destaca ser atribuição da corporação apurar infrações penais contra a ordem política e social. Note-se bem, a polícia investiga até hoje, ou melhor, não investiga mais a Polícia do Rio, mas a Polícia Federal vai investigar a relação e discussões que havia entre Carlos Bolsonaro e Marielle na época que ela foi morta. Ambos eram vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os investigadores convocaram para depois de mais de um ano, pessoas ligadas aos vereadores. A Polícia Civil do Rio de Janeiro voltou a convocar para depois de mais de um ano, pessoas ligadas à vereadora Marielle Franco. E o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Os investigadores tentam entender melhor como era a relação entre os dois parlamentares que eram vizinhos de gabinete na Câmara do Rio e teriam se envolvido em uma discussão no corredor do prédio, o que na verdade é muito previsível, porque eram pessoas de visões políticas e de mundo totalmente diferentes. Marielle, homossexual, feminista, e Carluxo, um reacionário de extrema direita. Em 29 de outubro, no dia em que o Jornal Nacional da TV Globo em que o Jornal Nacional da TV Globo diz que a viúva da vereadora Mônica Benício
voltou a ser ouvida pela polícia. Segundo pessoas que acompanharam o depoimento, houve insistência em perguntas sobre Carlos. Um ex-assessor da vereadora, que afirma ter discutido com o filho do presidente, também foi convocado novamente para falar sobre o episódio. Carlos teria tentado agredir esse assessor de Marielle e ela teria ameaçado chamar a segurança da Câmara. Carlos nega que tenha havido tentativa de agressão. Diz que nunca brigou com Marielle e que o episódio com o assessor tratou-se de uma discussão sem desdobramentos no dizer dele. A briga foi abordada em depoimentos de ex-funcionários de Marielle no início das investigações. E o Carluxo não quis falar sobre o assunto. Mas o fato é que a relação dos Bolsonaros com esse caso é muito antiga. Suspeito de matar a Marielle, disse que Bolsonaro o ajudava em associação. O principal suspeito de assassinar Marielle, que hoje é considerado o assassino dela, o policial reformado Rony Lessa disse em entrevista à Veja que Bolsonaro o ajudou em 2009 para que ele recebesse prioridade em atendimento na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, mas que mal conhece. Isso é papo furado. Na verdade, há relatos, inclusive, de namoro do filho 4 de Bolsonaro com a filha desse Rony Lessa. Então, realmente, há muitas pontas soltas que agora, com a PF, no caso, finalmente deve produzir alguma luz nessa situação. E a PF vai entrar no caso Marielle, como já foi dito, sem federalizar. As investigações, vale dizer, vão correr em paralelo. E no Distrito Federal, quase metade das armas usadas em feminicídios eram legalizadas, eram armas bolsonaristas. Dos 151 casos do Distrito Federal, em 21% os autores utilizaram armas de fogo e desses, em 45%, as armas utilizadas eram armas regulares, ou seja, compradas legalmente no âmbito dos programas do Bolsonaro para armar a população. E o comandante da FAB no governo Bolsonaro curtiu agora um post que ataca Lula. Aluno de ensino fundamental diz o post que o comandante da FAB até 2 de janeiro, Batista Júnior, endossou em publicações bolsonaristas. O último comandante da aeronáutica de Bolsonaro, Carlos de Almeida Batista Júnior, curtiu um post no Twitter que comparou a declaração de Lula a uma redação de aluno do ensino fundamental. Na verdade, continua esse foco golpista nas Forças Armadas. E qual é o problema dele curtir? É que ele não pode fazer isso. Curtir qualquer coisa é dar opinião sobre ela. E militar não pode dar opinião sobre política. Ele é um militar da ativa. Ele só poderia fazer isso se ele estivesse na reserva. Então, o problema está longe de ser resolvido. E o delegado, ainda voltando às armas, o delegado, no caso da chacina da sinuca, como está ficando conhecida, ele fala sobre a tragédia sem precedentes e mostra que os assassinos que cometeram essa chacina são CACs, são armados pelo Bolsonaro, foram armados pelas políticas do Bolsonaro. Na verdade, esses dois homens perderam um jogo de sinuca, voltaram, isso lá no Mato Grosso, onde mais podia ser, né? E aí eles, na cidade de Sinop, eles perderam na sinuca, saíram, voltaram e mataram meia dúzia de pessoas que os derrotaram no jogo de sinuca, porque ficaram bravos com isso. Então aí a responsabilidade do Bolsonaro por essa situação no Brasil ainda vai ser apurada. Por enquanto não se fala em responsabilizar criminalmente o Bolsonaro por todos os crimes que essa política dele gerou, mas cedo ou tarde isso vai acontecer. E a CPI do DF
que apura os ataques de 8 de janeiro, está a todo vapor. Agora vai quebrar inclusive os sigilos de Anderson Torres e vai interrogá-lo. Ela foi aprovada pela Câmara Distrital do Distrito Federal, o equivalente a uma Assembleia Legislativa, vamos dizer assim. Essa Câmara Federal vai então passar a ouvir Anderson Torres, está a todo vapor e deve produzir talvez resultados antes de qualquer outra investigação. E com 432 mil reais só em diárias para a equipe, Bolsonaro gasta mais nos Estados Unidos do que todos os antecessores em um ano inteiro. O valor pago para manter assessores de Bolsonaro na Flórida por 2 meses já é maior do que o desembolso anual de outros mandatários. Despesas incluem hospedagem, alimentação, entre outros. E aqui o Bolsonaro torrando o dinheiro do país, jogando pelo ralo o dinheiro público do nosso país para fazer tudo o que ele vem fazendo, dar palestras, ganhar dinheiro, fazer política e ignorar a lei e as investigações a que ele está submetido. Até quando este país vai deixar esse homem debochar das nossas leis e debochar da verdade e da justiça? E o Ministério Público Federal investiga supostas irregularidades em políticas de Bolsonaro para indígenas. Supostas fica por conta da manchete. Serão analisados atos da FUNAI e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que não viram, por exemplo, os Yanomami morrendo de fome. Isso precisa caminhar mais rápido, porque realmente a sociedade brasileira está indignada e requer uma satisfação. E o grupo Prerrogativa se divide em apoio a candidatos do STF. Esse grupo de advogados que ajudou o Lula em todo o processo de recuperação de seus direitos e tal, acha que o Cristiano Zanin ele vai ser um problema para o Lula no STF, o advogado do Lula. Por quê? Primeiro que ele vai ficar impedido em atuar em casos que envolvam o Lula. Então seria um voto a menos com o qual o Lula poderia contar em casos que o envolvem e em várias frentes. Segundo, que o Cristiano Zanin ele pode ser rejeitado pela maioria de direita no Senado por ser advogado do Lula. Então, na verdade, os candidatos mais fortes aí nesse caso são o Pedro Serrano, não é, que é um advogado que tem uma forte liderança no Prerrogativas, e o Manuel Carlos, que é um assessor de Bolsonaro. Eu conheço a ambos, dois excelentes juristas, não é? Sou amigo do Pedro Serrano, sou amigo do Manuel Carlos e são juristas da mais alta respeitabilidade. Boa sorte a ambos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.